Oi, oi pessoal, bom dia. Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui, por favor, atenção. Bom dia mais uma vez, né? Sejam novamente muito bem-vindos ao segundo dia do workshop Acolhimento e Enfrentamento às Violências no Cefet-MG. Esperamos que as reflexões do primeiro dia tenham sido enriquecedoras e que, nesta manhã, possamos aprofundar os conhecimentos por meio das oficinas e dos estudos de caso, fortalecendo nossa atuação conjunta na construção de um ambiente institucional cada vez mais acolhedor, seguro e íntegro. Desejamos a todos um excelente dia de aprendizado. Antes de iniciarmos oficialmente nossa programação, gostaríamos de compartilhar alguns avisos importantes. Os participantes que nos acompanham presencialmente poderão encaminhar suas perguntas. Desculpa, teve uma atualização. Os que estão acompanhando presencial aqui vão fazer a pergunta pelo microfone, tá, gente? Então, levanta a mão, a gente chama a pessoa até aqui e aí faz a pergunta. Enquanto os que estão acompanhando online vão poder encaminhar as perguntas através do link que está disponibilizado na descrição do evento. As perguntas serão organizadas pela equipe de apoio e respondidas ao final das apresentações, conforme a disponibilidade de tempo. Informamos também que o formulário para registro de presença estará disponível de mesmo modo, tanto no QR Code que vamos pendurar ali daqui a pouco, quanto na descrição do evento. E aí, tem que acessar a presença, né, para poder ter acesso depois ao certificado que vai ser emitido pela EDS. Contamos com a participação de todos para que este seja um momento de diálogo, aprendizado e construção coletiva. E agora, para iniciarmos nossas atividades, convidamos a servidora Paula Maia Nogueira, psicóloga organizacional da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas do Cefet-MG. Ela abordará o tema pré-mediação, primeiros olhares sobre os conflitos, semeando o diálogo no cotidiano. A palestra nos convida a refletir sobre como pequenas intervenções e uma comunicação qualificada podem evitar o agravamento de conflitos e fortalecer relações mais saudáveis no ambiente de trabalho. Convidamos a servidora Paula Maia Nogueira para fazer o uso da palavra. Bom dia, gente. Eu vou convidar vocês primeiro a darem uma prestadinha de atenção aí no dedo mindinho de vocês, dentro do pé, dar uma respirada e olharem se tem alguma coisa que impeça vocês de estarem totalmente aqui nesse pequeno tempo. Nós temos quanto tempo? 1 hora. Essa próxima 1 hora. E aí, se vocês acharem, se vocês podem colocar isso dentro de uma caixinha e dizer para isso que está chamando a atenção de vocês, e daqui 1 hora vocês voltam, né, para isso. Para vocês poderem estar aqui e aproveitarem o máximo possível, né? É uma conversa, é uma proposta da gente pensar os conflitos de um jeito diferente. Eu imagino que hoje vocês estão aqui pensando nisso de um jeito diferente, depois de ontem. E é uma pré-mediação. Então, é um jeito diferente de olhar para o conflito. Não como uma coisa que a gente queira evitar ou que não deva existir. É entender que, enquanto há vida, há conflito, né? Interno, externo, entre pessoas. E que o conflito ele pode ser muito bem-vindo se a gente conseguir mudar o nosso olhar para ele. Então, esse é o convite dessa trajetória aqui. Eu vou tentar falar rápido, para dar tempo da gente conversar um pouquinho, tá? Primeiro, eu queria saber se vocês já pensaram o que é um conflito, assim, já tentaram descrever um conflito. Alguém? Não? Que bom, gente. Bom, o Hugo diz que conflito é o seguinte: é a interação entre 2 ou mais partes interdependentes
Então, elas têm uma relação, né? Que persegue objetivos ou aspirações ou tem interesses e valores incompatíveis. Como resultado, elas vivenciam e ou antecipam diversos obstáculos por parte da outra pessoa. Então, não necessariamente precisa ter interação. Vixe, a pessoa já é assim. Ai, não vou nem falar, porque, né? Então, o conflito não precisa nem estar em ação. Às vezes, ele está pré-ação. E isso é importante da gente ver qual que é a nossa disponibilidade para a relação, se já é uma disponibilidade conflitiva ou não. Qual que é a nossa abertura para a interação. Repetindo, né, o conflito está no olho de quem vê essa abertura ou fechamento para a relação que vem, para o aprendizado que vem, para o conceito que vem, não precisa só ser entre pessoas. Né, para uma parte nossa que a gente não gosta muito. Então, qual que é essa abertura e qual que é o fechamento que a gente tem? Eles são naturais, eles podem apresentar essa aprendizagem, se a gente estiver aberto. Se a gente fechar, ele tem um endurecimento. E cada uma das partes, ou nossas, do outro, ou de uma teoria, elas querem ser consideradas e se sentir ouvidas. Isso é muito importante, assim, para a gente caminhar quando estarem encaminhando relações. Mas quando acontece um fechamento, o que a gente faz? Né? Porque no dia a dia, o que acontece é esse fechamento, e a gente tem que pensar assim, mas o que a gente pode fazer em relação a isso? Então, eu vou trazer um modelo, que é do Glasser. Ele é um holandês, ele é bem controverso, mas na Holanda, todos os manuais usam esse autor. Ele é controverso porque a base dele é a antroposofia, então tem uma questão que algumas pessoas concordam com essa descrição de humano e outras não. Mas porque a gente vai conversar hoje, eu acho que não tem um autor mais interessante do que ele não, sabe? A gente teve até um treinamento aqui sobre mediação de conflitos que o professor de São Paulo trouxe ele como base, mas as metodologias de mediação de conflito mesmo, elas, aqui no Brasil, a gente adota mais as francesas ou as norte-americanas. Ele é holandês. Então, qual que é o objetivo do modelo dele? É construir uma solução colaborativa. Porque o que parte da pressuposição é que se eu participo da solução, eu estou engajada nessa solução. Se eu entendo que a solução foi feita por terceiros e eu vou ter que acatar, eu já tenho mais resistência em colocar em prática essa solução. Então, é uma forma de enfrentar um conflito em que as pessoas deixam de tentar provar quem está certo e buscar compreender o problema e construir uma solução que atenda, na medida do possível, às necessidades de todos os envolvidos. Então, a ideia aqui é a gente parar de conversar sobre pessoas e posições e tentar juntos fazer uma solução. A ideia toda da construção dele é que a gente foque no trabalho de solucionar e não, eu fiz isso, o outro não fez, eu fiz não, o outro não. Ele não fez... Não, o foco aqui da conversa é, tá ok, isso aconteceu, é uma descrição do ambiente, o que a gente pode fazer para solucionar? Então, isso tira essa personificação do conflito. É porque ele é assim, é porque eu não sou assim. Não, é a solução. A gente está aqui e nós aqui institucionalmente sabemos que as nossas relações, elas se estendem por muitos anos. Então, isso é muito importante, que é diferente de uma relação que a gente pode abandonar o campo. Não gostei, vou embora. Que não, a gente vai conviver com as pessoas mais 20, 30 anos. Então, pensar nessa construção, em que todos colaborem, que todos sintam que minimamente foram ouvidos, é realmente o nosso objetivo máximo. Então, o que a gente, quando pensa numa solução colaborativa, tem alguns pontos que estão nessa solução. Então, ele é visto como comum, então é um problema nosso, nós temos que resolver. Há uma curiosidade genuína de saber, mas por que você pensa assim? Tem que ter um pouco de abertura, porque senão não tem essa possibilidade dessa construção. Cada um tem a possibilidade de dizer da sua posição, para poder, inclusive, pensar sobre ela. Elas criam alternativas e estão minimamente disponíveis para fazer concessões. Porque se as pessoas não estiverem minimamente dispostas,
a gente não consegue construir essa solução compartilhada. E o mais importante, a responsabilidade pela solução não é de quem está ajudando a construir, ela é de quem construiu. Então, quando você pensa que eu sou autor daquela solução, eu também, isso diz que eu tenho responsabilidade sobre essa solução. E aí, se você conseguir minimamente isso, o sucesso é muito mais provável. E aí, o Gleiser tem uma proposta que é muito interessante para a gente que está aí nessa posição de mediar uma solução. Aqui a gente não está mediando conflitos, eu queria dizer disso. Assim. A proposta é pré-mediação, porque a gente está mediando soluções e não conflitos. E isso é importante, esse deslocamento de lugar, porque quando você media o conflito, aí você tem que ter técnica, você tem que ter uma estrutura. Agora aqui, a ideia é mediar a solução. Então, ela está um passo antes, vocês vão ver como é que ele pensa isso. Ele pensa numa escalada. A teoria dele é toda uma escalada. O conflito, ele não começa do tipo, eu aceito perder se o outro perder mais do que ele. Esse é o final do conflito. Ele começa lá no 1, em que todo mundo ainda tem chance de ganhar. A gente fazer uma solução em que todo mundo está ganhando. Eu não vou ler um por um, eu acho que vocês têm acesso, né, à apresentação? Então, tem. Então, eu não vou ler um por um, mas o que é mais importante aqui, ó, nesse primeiro passo, 1, 2, 3, é que tem divergência, mas a gente que está ali mediando a solução ainda vê que é possível o diálogo. As pessoas ainda conseguem conversar uma com a outra, existe margem e abertura para negociação, e as pessoas ainda conseguem ter um objetivo em comum. Elas ainda entendem, não, a educação aqui é prioridade, o trabalho, o processo de trabalho, ainda tem algo que é em comum que as 2, 3, 10 partes concordam. E tem um objetivo em comum naquelas pessoas. E aí, a gente consegue mediar a solução. Então, nós vamos ficar muito nesse 1, 2, 3, eu vou passar pelos outros, né? Mas esse 1, 2, 3 a minha proposta aqui, porque depois os outros, vocês ainda vão ter. No 4, 5 e 6, aí já tem uma polarização. Se eu estou certo e o outro está errado, a minha posição é melhor que a sua, e aí a gente começa a defender a posição. E quando não tem muito argumento, o outro é ruim. Não é o argumento do outro, não. O outro é ruim. Não é que eu não concorde com a psicanálise. O Freud não valia nada. Difere uma coisa da outra. Aquele Freud muito esquisito, aquele lá. Então, assim, a pessoa começa a ser atacada, e não as ideias, e não os posicionamentos. Então, aqui é um lugar muito ideal para mediação. Não que naquela outra primeira parte a gente não possa usar uma mediação estruturada, mas aqui ela é necessária. Não dá muito para conversar mais, assim. A gente tem que fazer a mediação com os passos da mediação do jeito que a gente imagina. Porque aqui o desejo é assim, eu desejo ganhar e que o outro perca. Se eu tiver certo, o outro está errado. Se o outro tiver certo, eu estou errado. Então, existe uma polarização importante aqui, sem abertura para perceber que o outro lado tem vantagens. E aí, aqui, a proposta que a gente vai fazer primeiro aqui é menos interessante talvez ela é insuficiente para esse estágio da relação. E o último, que são aí ataques, aí é destruição, eu quero que o outro seja destruído, aí a gente já está conversando aqui de um outro passo que a gente aí já está conversando de irregularidades mesmo, talvez crimes, e a gente pensa já num PAD, por exemplo. Então, qual que é a ideia? É que a gente, quando chega um conflito, né, para a gestão, que a gente consiga mais ou menos avaliar em qual desses estágios está. E, às vezes, colocar as duas pessoas juntas, que é o que a gente costuma fazer, chama todo mundo e põe na mesa, a gente acaba trazendo a pessoa para os degraus mais para o abismo, o meu convite para vocês é da gente refinar essa abertura e possibilidade das pessoas para o diálogo e para a construção de soluções, para a gente entender mais ou menos aonde que está nessa escalada aquele conflito. Então, violência, ruptura, quebra de confiança,
é uma destruição, né? E aí é isso que eu falei já. Então, como é que a gente identifica isso assim de uma forma um pouco mais concreta? Como que cada um lida? Fala assim, olha, aconteceu isso mesmo, mas eu vou abrir mão, porque, né, ele é docente, eu sou discente, melhor não mexer com isso não. A pessoa está acomodada, mas a gente sabe que tem ali um desagrado. Aquele desagrado, ele não termina com esse abandono do campo. Né? Eu falo, vou deixar para lá, mas não deixou para lá. Aquilo ali ainda ficou ali dentro. Então, a gente tem que ter um certo ouvido para entender que é uma acomodação, mas nesse tom de desistência. Tem um outro estágio que a conversa pode vir a falar assim, eu quero mostrar quem é que manda, eu quero mostrar quem é que está certo. Então, que tem mais um tom de competição na conversa. Ou a questão da cooperação. É quando as pessoas falam assim, não, eu entendo a posição dele, mas não pode fazer isso comigo, né? Ainda tem uma abertura e uma disponibilidade para cooperar. A ouvir o outro lado, a fazer concessões, ou se tem uma total desistência, e a gente ouve essa desistência, que é diferente da acomodação, que é assim, nessa instituição não adianta fazer nada mesmo. Então, aqui tem um tom pior, de que eu não faço nada porque eu não confio que existam instrumentos para a gente fazer alguma coisa em relação a isso. Né? E aqui, quando tem essa desistência, aí a gente tem aí uma chance grande de adoecimento, inclusive psíquico das pessoas. Então, a acomodação é assim, deixa para lá, eu vou diminuir minha necessidade para viver isso. E a desistência é uma desistência, inclusive, de melhorar o ambiente de trabalho, de melhorar o ambiente educacional. A desistência, ela vem com um tom de que nada que eu faço nesse ambiente muda esse ambiente, por isso que ele é adoecedor. Na acomodação, eu vou deixar aí, porque eu não estou disponível para gastar minha energia com isso. É essa a diferença. Então, ouvir com esse filtro nos ajuda a perceber como é que a gente encaminha as conversas. Ouvir cada uma das partes. Porque se tem uma que está muito colaborativa e a outra completamente fechada, tentar colocar as pessoas para conversar sobre, a chance de ser frustrada, a conversa, ela é muito grande. Então, é a gente ir conversando com o intuito de perceber isso para fazer as propostas seguintes. Algumas perguntas nos ajudam a perceber esse movimento. A gente primeiro perguntar o que é realmente importante para você nessa situação. Para que a gente faz essa pergunta? Essa pergunta é muito para entender qual que é a expectativa do outro. Porque aí a gente sabe se a minha expectativa não é fazer justiça, é fazer vingança. Eu quero que, né? Ou a expectativa não, minimamente eu quero chegar no final do ano, me formar. Qual que é a expectativa, se ela é real ou não, para a gente ir conversando sobre ela, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, a expectativa é que o fulano seja demitido, essa é a minha expectativa. A expectativa é que o professor peça desculpas públicas na frente de todo mundo. A gente tem que entender se essa expectativa ela é real ou não e ir conversando com a pessoa sobre essa expectativa dela em relação àquele conflito. O que você imagina que seja importante para outra pessoa? Outra pessoa quer me ferrar, isso que ela quer, não quer importante para outra pessoa. Então, você vê a capacidade da outra de se colocar, ou a possibilidade, às vezes, de se colocar no lugar do outro. Qual que é a necessidade do outro? Porque se você se coloca no lugar do outro, você começa a ver a necessidade do outro. O outro tem a necessidade de mostrar que ele é hierarquicamente superior e ele tem que ser obedecido, por exemplo. Eu vejo isso, tá? Ou não. A pessoa não consegue nem se colocar no lugar do outro, nem perceber que o outro tem uma necessidade que seja validável. Então, isso aqui nos ajuda a perceber isso. Quais as necessidades que estão por trás da posição de cada um? Quem nos ajuda muito, uma metodologia que nos ajuda muito com a questão das necessidades, é a comunicação não violenta. Porque ela ajuda a gente a começar a pensar qual necessidade minha que eu estou querendo comunicar. Né? Eu tenho uma necessidade de ser respeitado. Eu tenho uma necessidade. Aí você para de atacar o outro e começar a falar assim, eu preciso.
eu preciso sair mais cedo, eu preciso negociar, eu preciso de uma flexibilidade. Ao invés de falar assim, nossa, mas você também é tão flexível, né? Aí o outro nem te ouve. A gente não aprende a conversar assim. A gente não é ensinado em lugar nenhum a pensar nas nossas próprias necessidades, né? A gente muitas vezes fala assim, não, lá em casa só eu trabalho fora, o marido trabalha, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer... Nossa, não é um preguiçoso, ele é isso. Não, é muito mais de que eu tenho a necessidade de dividir as tarefas. Como é que a gente faz isso? Quando você coloca a necessidade, você para de atacar o outro e aí ele consegue minimamente te ouvir. Né? A comunicação não violenta, ela tem uma metodologia muito grande, e a ideia dela foi feita para a gente pensar em grandes conflitos mundiais, das pessoas conversarem, mas a gente sabe que nos nossos microconflitos ela é muito eficaz também. Então, a ideia é de que quem está de fora tenha um lugar especial para perceber a necessidade de cada um e deixar isso claro para cada um. Olha, parece que se o professor deixasse você sair 10 minutos mais cedo, você não teria que... Eu estou lembrando de um caso de um estudante que eu acompanhei, que estava muito infrequente na aula. E aí ele fala assim, olha, onde eu moro tem toque de recolher. Ou eu fico até o final da aula e durmo na rodoviária, ou eu mato o final da aula e consigo entrar em casa. O professor não fazia ideia, né, disso. Então, quando eu falo, é essa necessidade, então nós temos que ver. Né? A gente não conseguiu, porque existe um quesito que é a frequência, mas a gente conseguiu a mesma disciplina em outro curso, e ele fez essa disciplina no outro curso. Mas, se a gente não ouvia a necessidade, era só uma pessoa que estava desinteressada, e ele saía rápido e ficava bravo com o professor da pergunta, porque ele não queria expor isso na frente dos colegas. Então, assim, se a gente puder ouvir a necessidade, talvez faça todo sentido aquele comportamento que é inadequado. Né? Então, essa ideia da necessidade ela é importante para quem está ouvindo um conflito. Porque, às vezes, é um conflito, inclusive, social, que perpassa aquilo ali, e a gente rapidamente julga como irresponsabilidade, como falta de compromisso com a disciplina. Né? Então, a gente tem que ter ouvidos de ouvir aí. E buscar... Para a gente pensar em construção de soluções, é pensar o que tem de comum naquelas 2, 3 ou 10 pessoas que poderiam ligar as pessoas. Assim. Não, todo mundo quer que o ensino público seja de qualidade. Isso, se todos querem isso, a gente consegue minimamente construir uma solução. Então, procurar o que tem em comum é tão importante, ou talvez o mais importante, para o próximo passo. É entender o que todos eles concordam. Qual que é o valor que tem em comum? Porque sempre tem. Se a gente procurar direitinho, sempre tem. Às vezes a metodologia é diferente, a forma de agir, mas a essência, geralmente, ela está aí. Não, eu queria só ser respeitado, eu queria só ser ouvido. Se a gente consegue juntar isso que é comum, a gente consegue ter uma solução. Porque, assim, se me sentir ouvida é de um jeito, o outro se sentir ouvido é outro jeito. Se a gente puder conversar sobre isso, a gente consegue uma solução. E aí, é isso. A solução ela tem que fazer sentido. E se ela for imposta, o que acontece? Uma solução imposta, ela tem que ser vigiada. As pessoas não aderem a ela facilmente. Então, ela está lá naquele final. No final é necessário explicar que existe lei, explicar que nós estamos no Estado de Direito. O final do conflito é esse, mas o que a gente quer é que o conflito seja resolvido muito antes de chegar lá. Essa pergunta é muito importante, né? Para você falar assim, olha, isso aqui você está perdendo, mas o outro está ganhando isso aqui o outro está ganhando, e isso aqui você está ganhando. Então, contar o que seria uma solução que é boa para todo mundo é muito importante. Então, o que seria essa solução que é boa para cada um, e depois a gente vê quais que são comuns aos dois. E pensar em acordos. Os acordos, nesse caso que a gente está fazendo acordo, construindo soluções, que não vai ter um dispositivo aqui regulatório, né? Não vai ter um TAC, não vai ter nada disso. É um acordo de partes. É importante que eles sejam claros, específicos, verificáveis, e construídos para que um e o outro possam ver.
se for muito subjetivo, eu quero ser tratado com respeito. Não funciona, porque o que é ser tratado com respeito para mim não é o que é ser tratado com respeito para o outro. Não, eu quero só que tenha um bom senso. Bom senso, cada um tem o seu. Então, não adianta. Eu falo, não, mas eu estou tendo muito bom senso. Não, mas isso para mim não é bom senso. Então, assim, tem que ser coisas que a gente consegue minimamente palpar, que a gente consiga verificar, que um terceiro possa chegar lá e falar, não, realmente está acontecendo. Né? Quando o conflito ainda está no princípio, a gente tem essa tendência a achar que falar essas coisas que são muito subjetivas funciona. Não funciona. Isso funciona muito quando não tem conflito, quando a gente concorda. Aí funciona. Mas quando não, são visões diferentes, então a gente tem que trazer isso para o concreto, para o dia a dia. Né? É bem importante. Aqui é uma proposta já entrando... Não faço nem teste. Ok. Entrando muito mais em possibilidades para uma coisa, para uma condução mais estruturada, que aí eu entro um pouco na mediação, então eu vou só passar para dizer assim, que esse autor também fala disso, mas como é que ele escuta as histórias. Então, ele primeiro escuta pensando na narrativa de cada um, como cada um coloca o conflito e em que lugar da vida de cada um aquele conflito ocupa. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas é uma coisa tão boba. Mas para a pessoa é de um lugar tão central na vida dela, é um valor tão essencial que não cabe a mim julgar. A gente tem que ver do lugar do outro, assim, mas que bobagem, gente, só porque ele é do Atlético, você matou ele? Eu matei ele, é do Atlético. Então, assim, você conseguir olhar isso, que lugar que tem esse identitário da pessoa. Né? Que é logo em seguida. A gente vê também, tem uma coisa que é nessa pergunta, né? Quem que eu sou nesse conflito? Ele ajuda muito a pessoa a ver se ela tem autocrítica. Mas o que você colabora no conflito? Não, eu não colaboro com nada. Eu sou um alecrim dourado, outra que é ruim. Então, você vê que não tem uma consciência de como eu também incomodo o outro, do que eu causo no outro. Né? A gente ter também essa noção, a gente vê se vai conseguir ir por esse caminho de uma construção de solução ou não. Mas, não, eu sou toda certa, o outro é toda errado. Se tem isso, olha, já polarizou. É difícil você ver se você consegue sensibilizar o outro para isso ou não. Ele percebe, mas assim, o que você causa? A pessoa às vezes não tem consciência nenhuma do que ela causa, por exemplo, no ambiente de trabalho. Ela não tem. Então, pensar essa identidade, o tanto que a pessoa pode se ver vivendo, é bem importante para a gente pensar com a construção de soluções. O reconhecimento de que tem algumas condutas minhas que realmente fazem o outro se sentir invisibilizado, desrespeitado. A pessoa tem essa abertura de falar assim, olha, não foi minha intenção, mas talvez aquele dia... Então, você vê essa abertura, isso tudo é para um pouco ver a abertura que o outro tem para se pensar e se pensar em conduta. Não é se pensar em tese, não. É pensar assim, a minha conduta... muito a gente trazer muito para a conduta. Isso também ajuda bem, porque a pessoa não se sente pessoalmente ofendida. É a minha conduta que faz isso. Né? É importante para a gente pensar esse tipo de mediação, de soluções, quem tem poder. Porque quando a gente tem uma hierarquia muito diferente, a conversa ela toma um tom que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, se é o meu chefe e eu, se é um docente e um discente, se é um técnico administrativo e um discente, a gente tem que ver hierarquicamente essa diferença. Porque aí o querer e a necessidade hierárquica superior, ela geralmente se impõe pelo poder e não pela solução. Então, a gente também tem que estar... Desculpa, a gente tem que estar... Era para estar casado. A gente tem que estar atento, porque a chance disso não ser levado a cabo quando tem essa diferença hierárquica, ela é muito grande. Então, a gente tem que ter essa consciência, enquanto está pensando uma solução, da questão hierárquica. Ela é bem importante também.
Porque a hierarquia ela não é só ruim. Também quando é a pessoa hierarquicamente superior, que está muito engajada na solução, a gente também tem mais chances de que essa solução seja colocada em prática. Assim, a gente tem que ter consciência para usar isso a nosso favor. Né? O que está em jogo além do fato concreto? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma desavença com um colega de trabalho, mas nós temos carreiras diferentes. Então, não está ali só aquela questão em jogo. Tem uma questão aí do imaginário, do que eu sou técnica administrativa, um docente, que ele sabe mais, ele acha que ele sabe mais, então eu quero mostrar. Então, existem coisas ali para além daquele conflito. Aquele conflito é uma desculpa para tratar várias outras coisas. A gente que está ali ouvindo tem que perceber isso. Ah, não, porque aquele estudante é do movimento estudantil A e esse aqui é do movimento estudantil B. Eles não estão simplesmente brigando por uma questão do horário da educação física, não é isso. Tem mais coisas envolvidas, né? Eu acabei me lembrando, passou aqui a minha imagem, que quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio, eu esqueci, aquele colégio ali perto do IAPI. E eu estava lá, a gente conhecendo o colégio, de repente chegam duas mães, e elas começam a brigar e a rolar no chão, eles chamam a polícia e tal. Aí eu falei assim, gente, não, elas foram chamadas porque as filhas brigaram aqui, mas eram as duas esposas do traficante, lá atrás da IAPI. Então elas não estavam brigando porque as filhas brigavam no colégio, elas estavam brigando por um outro motivo. Como o pessoal da escola não sabia de antemão, chamou as duas juntas. A PM, ainda bem que a PM é bem pertinho, chamou elas lá porque elas estavam se batendo mesmo. Então, a gente entendeu, eu estou falando uma coisa bem caricata, mas para a gente entender que tem outras, pode, né? Ter outras forças ali naquele conflito que a gente não pode achar que a solução é só para aquele horário, ou só para aquela necessidade. Tem uma coisa política por trás, tem uma coisa, conflitos anteriores. Isso tem que também estar no nosso campo de visão para a gente ver se a gente propõe uma conversa, uma mediação ou já uma investigação. Então, é importante isso. E aqui para a gente, né, quando é condicente, ele tem um tempo aqui com a gente. Mas quando são, por exemplo, os servidores, são anos e anos. Então, a gente pensar também e conversar sobre isso. Olha, você está aqui no seu primeiro ano, você vai ficar pelo menos 3, 4 anos aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai reencontrar com esse professor ou com seus colegas ali nesse período que você está aqui. Quando somos trabalhadores, são 20, 30 anos. Então, a gente tem que pensar um pouco assim, para o futuro, qual solução aqui a gente pode acordar? No sentido de que, quando a gente joga para o futuro, talvez também a gente aumente a colaboração das pessoas envolvidas. Olha, a gente vai conviver mais um tantão de anos. Não vale a pena a gente investir um pouco mais nessa solução? Então, é muito pensar nessa coisa do futuro, do tempo que a gente tem e da nossa ideia de continuidade na instituição. Então, acho que vale a gente pensar nisso como também uma arma. Bom, em princípio é isso, né? O desejo é que esses sejam os primeiros olhares sobre o conflito, que eles gerem diálogo, reconhecimento e novas possibilidades de encontro. Né? Eu estou à disposição na CEGEP e estou à disposição para a gente conversar, se vocês ficaram instigados com alguma coisa que eu falei. Alguém tem alguma dúvida? Quer contribuir com alguma fala? Não? Ok. Agradecemos, então, a servidora Paula pela excelente apresentação.